Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Derlei Silva, Estúdio Mais, fazendo uma retrospectiva da Câmara de Vereadores de Brusque com a liderança de governo. Está aqui conosco o vereador Alessandro Simas, para falar desses 9 meses, ele como líder do governo Roberto Pedro Prudêncio na Câmara, e naturalmente vai falar também na qualidade de vereador nesses 12 meses. Tivemos nesta quarta-feira a última reunião da Câmara de Vereadores, foi uma reunião extraordinária, encerrando assim o ano legislativo lá no plenário. Alessandro, é um prazer tê-lo aqui no programa. Uma satisfação para nós também, Dirley, poder estar aí presente e prestar alguns esclarecimentos, algumas informações desse ano, desse período em que houve toda essa questão, essa mudança, e poder apresentar à comunidade, à nossa sociedade de Brusque, alguns esclarecimentos daquilo que aconteceu no nosso dia a dia político aqui na nossa cidade. Bom, nós temos o Alessandro Simas até 31 de março e temos o Simas a partir de 1º de abril, quando você tornou-se aí designado pelo Roberto líder do governo. O que é possível já comentar da diferença de ser um vereador que estava na oposição até o mês de março e a partir daquele instante ser vereador líder, embora você já tenha também atuado como vereador de situação até o rompimento com o governo de Paulo Êcio. Qual é a diferença, Simas, de atuar na condição de um vereador de oposição e daqui a pouco você está lá na liderança? É uma experiência muito diferente, foi uma coisa muito diferente para mim. A gente procurou, nesses 9 meses aí, tentar desenvolver um trabalho de forma que usar a própria liderança de governo para contribuir com a nossa cidade, tentar buscar meios de melhorar o dia a dia das pessoas e também tentar, a gente sabe que ninguém precisa negar, ninguém precisa esconder, o próprio prefeito Roberto ele não esconde isso, que foi um período muito difícil, até por toda a insegurança, Muitas vezes ideias e propostas que eram discutidas, você tinha que abandonar até mesmo em função de questões políticas, em função da indefinição. E em termos de Câmara de Vereadores, como eu falei, uma coisa totalmente diferente, mas assim, eu acredito que é uma experiência boa. Acho que a gente conseguiu conversar e tentar levar adiante os projetos que eram de interesse da cidade, do governo e da cidade, conseguimos nesse meio também alguns avanços em relação às situações, Essa última semana foi prova disso, de avanços de situações que estavam aí perdurando há muito tempo na cidade. Então construir uma solução para tirar das costas da cidade um preço que lá na frente seria muito caro, Eu acho que assim, o saldo é positivo, apesar de toda a dificuldade que a cidade, o Estado e o país está passando, toda a questão política, os problemas políticos que envolvem a classe política como um todo, o prefeito apresentou um balanço, inclusive mostrando, acho que vai ser possível encerrar o ano dentro do que a lei permite, em termos de contas e tudo mais. Então, assim, vindo de uma situação de 2 prefeitos num ano, aquilo que a gente falou, dois prefeitos num ano, um orçamento não feito pelo prefeito Roberto, que teve que assumir por uma decisão judicial, é muito importante lembrar isso. Então, assim, ele pegou um orçamento em andamento, um orçamento que no dia 1º de abril, quando ele assumiu, se nós analisarmos em termos de números, com o que vai se arrecadar, a previsão passada pelo nosso secretário, pelo Cristiano, ainda nessa semana, chegando aí em torno de a previsão seria de arrecadar em torno de 123 milhões com recurso próprio, e nós vamos chegar aí a 112 no máximo. Então, com um orçamento até dia 1º de abril, praticamente, se nós considerarmos o recurso realmente recebido pelo município, por isso a questão do orçamento menor, aquela discussão toda mais próxima da realidade, se
se nós considerarmos isso praticamente com 38% dele comprometido até 31 de março. Você lembra qual foi o orçamento de 2014 para 2015? O que vocês votaram na Câmara? Foi o orçamento, se não me engano, girava em torno de 30 ou 40 milhões a mais do que esse previsto agora, que seria, acho que foi 200 e pouco, foi 300 e alguma coisa, assim, foi... Então, na verdade, ele ficou bem próximo. Ficou próximo, tendo alguns ajustes de recursos, assim, que a gente sabe que esse ano não serão, né, destinados, né, e a aproximação, aquilo que a gente falou, a aproximação da realidade do que se arrecadou em cada órgão no ano de 2015. Quando vocês aprovaram agora na Câmara, e quando foi enviado o orçamento dessa administração aí para 2015, e você inclusive esteve presente nessa deliberação, o que foi mais observado em relação a colocar algo que seja próximo do real para também não extrapolar? É isso aí, foi o Cristiano, quando ele, né, foi uma das pessoas, junto com o Antônio Tillman, que permaneceu da administração passada, e o Edson, que também é um contador do município há muito tempo, quando foi montado esse primeiro esboço do orçamento para que fosse discutido em conjunto, né, foi justamente procurar não criar uma expectativa de receita que não venha acontecer, até porque é o seguinte, né, a cada bimestre o Tribunal de Contas ele notifica a Prefeitura, vocês não alcançaram, né, a meta estipulada para o primeiro bimestre, vocês não alcançaram, então fica com apontamentos negativos que lá na frente comprometem inclusive a receita do ano. Então o objetivo foi realmente, né, manter a princípio investimentos nas secretarias essenciais, a diminuição do orçamento não quer dizer que não vá se aplicar o recurso, né, vai se aplicar o recurso dentro daquilo que esse ano teve, se houver uma melhora se aplica mais, né, mas pelo menos manter e aí tentar chegar próximo da realidade para que não haja, como eu falei, né, aquilo que se faz. De repente você começa né, a 120 por hora e daqui a pouco lá em setembro, outubro, que aconteceu esse ano, em função de todas as questões e do comprometimento da receita e até dia 31 de março, você tem que tirar o pé do acelerador e andar a 20 por hora, e aí comprometer 3, 4 meses. Então esse é um planejamento que foi elaborado para que haja um trabalho contínuo, né, a partir do dia 10 de janeiro, quando a Prefeitura retorna, até, né, o final do dia 31 de dezembro de 2016. Na tua avaliação, o que pode comprometer em relação às realizações o fato de ano que vem ser um ano de eleição, e aí por lei tem algumas situações que são diferentes desse ano de 2015, em relação ao orçamento aprovado agora? A gente tem a convicção assim, que os recursos terão que aportar aí até o mês de março, né? Beira-Rio, a rua Bucão Viana, né, uma emenda do deputado Serafim, a ponte do Rio Branco já chegou uma primeira parcela e o restante tem que ser executado até março para poder o recurso chegar, né? Mas a preocupação e assim, outras fontes de receita, nós estamos vendo agora com o DGI a possibilidade de buscar alguns projetos que encontram-se aberto a nível federal também, mas assim, outras fontes de receita para o ano que vem, nós temos a convicção, Dirley, que em termos de perspectiva nenhuma, até porque, como a gente vem falando, a partir de agora, né, nós tivemos no mês de novembro, você acompanhou aí na mídia, né, Santa Catarina 12% a menos de FPM, né, para os municípios. Então agora, na nossa visão, a necessidade de realmente de segurar um pouco em termos de orçamento, o prefeito vai, no início do ano, a fazer várias mudanças em termos de estrutura, porque a previsão é realmente de uma queda de receita. 6%? Eu acredito mais ou menos isso? Eu acredito que chegue perto disso, e se você considerar a inflação, ela pode passar aí a 14%, 15%. Mas numa cidade como Brusque, 6%, o orçamento, a previsão é de 462 milhões, né? Essa é a previsão. Com recursos todos, né, os repasses e tudo. E de uma arrecadação que deve cair 6%. 6% disso, de 462? Não. Aí é que está. Aí é o detalhe. Aí você conta Fundeb, salário e educação, recursos vinculados à saúde, né?
Então, assim, ó, de arrecadação própria, que aí é o detalhe, é o X da questão, que é o que sobra para investimento também. Você está falando dos tributos municipais? Municipais, o retorno de ICMS, FPM. Então, essa arrecadação, como a gente falou, a gente tem aí aproximadamente chegar a 112 milhões nesse ano. Desse valor, dessa receita que a gente utiliza até para investimentos também, né? Então, se a gente considerar, é por isso que eu digo assim, ó, a gente não é chorar, né? Mas vamos dizer assim, a queda, a receita, vamos dizer, municipal, a nossa sorte foi o recurso, o tributo municipal, né? O Refis, que manteve uma linha, mas a gente tem que considerar também, né, vamos dizer, a receita cresceu 4%. Só que nós tivemos nesse ano, e todo mundo sabe, a energia subindo 50%. Então, folha de pagamento, né, o reajuste que foi dado aos servidores de 9%. Né? Então, todas as despesas subiram numa proporcionalidade muito maior do que a receita. Então, só aí também já é uma coisa que não estava prevista orçamentariamente. Né? E isso nós temos que prever. Né? Então, os 6% puro, né, ele representa um valor considerável. Se a gente acrescentar o índice de inflação em cima desses 6%, que deve ser considerado, né, como eu falei, 15% de 120 milhões, de 112 milhões, como vai ser a nossa arrecadação esse ano, né, é um valor considerável, tu teria aí mais de 1 milhão por mês a menos, né, no cofre da prefeitura. E isso é um valor considerável em termos de investimentos, né? A necessidade de aplicação desse recurso para investimentos no dia a dia da nossa cidade. Tá, os recursos maiores, hoje os recursos próprios do município representam quantos por cento num orçamento do município? Eu acredito que fica em torno de 35%. Então, os 65% restantes... São de recursos vinculados que vêm para serem gastos de saúde, educação. Sim, e do governo federal. Isso tem também aqueles recursos de empréstimos também? Estão incluídos aí? Então, nesse orçamento de 400 e pouco. O PAC está aí dentro de recursos vinculados. PAC pavimentação, PAC macrodrenagem. Pois até a gente pode voltar a esse tema. O que aconteceu com agora, até dia 15 de dezembro, foi estendido ainda o Refis. Uhum. O Refis trouxe um resultado positivo na tua avaliação? Trouxe, sem dúvida. Nós tivemos agora, no último mês de novembro e dezembro, aí, entradas em termos de recursos aí na ordem ontem mesmo, né? Foi o último dia? Não, anteontem. É hoje, né? Porque ontem foi, mas houve a queda de energia e se prorrogou. Certo. Né? Mas nós temos aí recursos, nesse mês de novembro e dezembro que houve a prorrogação, eu tenho a convicção que em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de reais entrou para poder... Novembro e agora? Isso. Né? E é um valor muito considerável até para fechamento de caixa e tudo mais, folha de pagamento, rescisão de professores. Uhum. É um valor bastante considerável em termos de arrecadação. Hoje a dívida do cidadão brusquense com a prefeitura em relação a esses tributos gira em torno de quanto? Eu não tenho a informação, não tenho, mas não é pouco. Eu acredito que passe de 15 milhões. Então você arrecadou 2 milhões? Ou talvez até mais. Você arrecadou aí 15%, mais ou menos. Mas eu acho que até é um pouco mais, se não me engano, a dívida ativa do município me foge um pouco quando foi feito o primeiro refis, mas eu acho que é um pouco mais também. Mas foi assim, ó, o valor considerável, esses valores pagos, porque se não fosse isso, com certeza, né, haveria dificuldade até em termos de fechamento de déficit e fechamento de caixa. Você não acha o refis, até na condição de legislador, um instrumento que penaliza o bom pagador? Com certeza. É um questionamento que sempre se faz quando do lançamento de uma situação dessa, né? E já na primeira oportunidade, como eu falei, lá em 2012, se não me engano, 2011, que foi o primeiro, né? Foi um questionamento. Só que é uma forma de, muitas vezes, você conseguir gerar caixa suficiente em determinadas situações para fechamento de custos e tudo mais. Mas que realmente é uma situação, assim, para aquele que paga em dia, né? Apesar que aquele que paga em dia tem um desconto ainda, mas mesmo assim é uma situação um tanto quanto
constrangedor. Eu acho que isso tem que ser considerado sim, mas a necessidade acaba fazendo com que realmente esse tipo de modalidade apareça, né? O governo federal faz, o governo do estado faz, justamente para poder, né, engordar um pouco o cofre no momento um pouco mais de dificuldades. Eu acho até que o próprio empresário, muitas vezes, ele pode não estar numa situação boa naquele momento, momento de pagar realmente os seus, e tem uma oportunidade de regularizar, porque ele também precisa regularizar. Exatamente. Então, isso tanto acontece. Tanto o empresário como o cidadão comum. E, principalmente o cidadão comum. Uma das coisas que nós mudamos ali na última alteração foi justamente isso, o percentual de entrada, né? Que era de 20%, nós reduzimos para 10%, porque o empresário ele consegue pagar, mas a pessoa que é assalariada, que vai querer fazer o refis, que ela tentou fazer numa oportunidade e não conseguiu pagar, ela tem que dar 20% de entrada, né, já chegou a se cogitar 30%, né, para ela tirar aí de um valor de, vamos botar uma dívida aí de R$ 2.500 para pagar e tirar R$ 500 do seu orçamento no mês para dar uma entrada, às vezes compromete até a possibilidade dela fazer isso. Né? Então a gente procurou reduzir justamente para poder dar essa opção daquela pessoa também simples que queira regularizar a situação, possa, né, fazê-lo de uma forma parcelada, que aí ela teria um benefício de exclusão de multa, principalmente uma parte dos juros, mas aí ela conseguiria dar essa entrada para poder fazer. Mas é uma situação difícil de... Né, muitas vezes as pessoas questionam e com razão, acho que não tem dúvida. Você é otimista ou pessimista em relação ao IPTU desse ano de 2020? Em relação ao IPTU, eu acredito que haja o pagamento realmente nas mesmas proporções, eu acredito que não haja uma queda, né? Até porque a gente sempre fala, né, o IPTU é o imposto que fica 100% no município, né? É aquele imposto que o cidadão ele paga na sua integralidade fica no cofre da prefeitura. Então ele tem essa convicção, esse discernimento de saber que aquele imposto ali vai ficar aqui na cidade. É diferente do que a gente fala de imposto de renda, esses outros impostos que vai para voltar uma parte e aí nesse meio tempo muitas vezes se perde, né? Então acredito que a arrecadação de IPTU para o próximo ano ela se mantenha dentro daquilo que foi previsto. Houve até questionamentos em relação a gente tem que ser franco, né, de lei. Alguns vereadores, inclusive, que fazem parte do grupo do governo, não tem que dar o aumento ano que vem. Isso nem é possível, você não aplicar a inflação, né, o valor da inflação. Está na lei. Isso está na lei, seria renúncia de receita, né? Assim, não tem como o prefeito não aplicar o índice previsto na lei, né? Então, uma coisa que até se cogitou, e a gente não precisa esconder nada, mas assim, se fizesse dessa forma, para tentar no ano eleitoral, né, fazer política com recurso público, né, seria inclusive ilegal e irresponsabilidade, né, do governo de fazer. Então, isso fique bem claro também. Quando o governo Paulo estava no comando do município, levantou-se muito essa história do georreferenciamento, que inclusive foi feito agora em Guabiruba. Por que em Brusque ainda, nem no que passou, nem no que está agora, se é falta de recurso, é falta de tempo? Esse trabalho está sendo desenvolvido, pelo que eu tenho conhecimento, junto à Secretaria de Fazenda, mas não houve uma conclusão ainda. Né? Falta de recurso não, porque era um recurso, inclusive, que nós aprovamos na época na Câmara sobre o PEMAT, um valor referente ao geoprocessamento e aquela digitalização dos documentos. A digitalização ficou de lado, mas o geoprocessamento continuou o trâmite. Agora, eu não sei, eu acredito que ele esteja em fase de conclusão, de levantamento de dados, para que seja concluído, mas ele está, o processo do geoprocessamento em termos de procedimento administrativo junto à prefeitura e à empresa, ele não está parado, pelo que eu tenho conhecimento. Estou conversando com o vereador líder do governo, Roberto Prudêncio, na Câmara de Brusque, Alessandro Simas. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com a segunda parte na sequência. Estamos de volta com o programa de Dirley Silva, aqui na TV Brusque, conversando com o vereador Alessandro Simas. Vereador Simas, o governo atual, o governo de Roberto Prudêncio, tem sofrido muitas críticas de quem deixou, principalmente por algumas situações que já em abril, quando o Prudêncio entrou, e agora até esse mês de dezembro,
fatos que, segundo o grupo que administrava a cidade de Brusque, seria uma espécie de retrocesso para a cidade, ou mesmo porque esse grupo havia implantado, a nova administração acabou não dando continuidade. Por exemplo, vamos aos fatos então que certamente você conhece, né? Porque isso é público. A UPA 24 horas, isso já foi falado. Casa de passagem, também já foi falado. Essa situação, que é uma coisa simples, mas que acabou não acontecendo, o desfile de Natal, já foi mencionado. O fato de que existem situações aí das obras do PAC que, segundo hoje a oposição, estão paradas. Então, eu gostaria que você desse uma pincelada para cada caso, até porque já foi explicado acerca da UPA 24 horas, do desfile de Natal, não estou me recordando de outra situação, mas enfim, essas me parece que foram os principais fatos aí que o governo tem recebido críticas, que foi deixado do governo passado e não teve continuidade. Primeiro, em relação à casa de passagem, eu fui muito enfático, fui uma das pessoas, desde que voltei para a Câmara, eu sempre me posicionei contrário, né? E quando o prefeito Roberto assumiu a prefeitura, nós tomamos conhecimento através da menina que ficou como servidora efetiva, a Lilian, na Secretaria de Assistência Social, do custo dela, que geraria em torno de R$70 mil, né? Em sã consciência, com todo respeito a quem seja morador de rua, e um amigo meu que me acompanha aí, o Ney está aí, eu sempre fui bem sincero nisso, né? Ele tem uma visão sobre essa situação que eu acho muito importante, mas assim, ó, a pessoa precisa ser ajudada, só que ela precisa se ajudar. Né? E o modelo da casa de passagem que existia e que foi implantada não era o modelo original que se pensou, né? Em termos de auxílio àquelas pessoas necessitadas. Então, naquele momento, assim, ó, você ter 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 7 pessoas, naquela estrutura a um custo de R$70 mil, né, ninguém pode aceitar, né, nenhum de nós pode aceitar que esse custo seja dividido com toda a comunidade. Né, e eu fui uma das pessoas que daquela forma entendia que não deveria, que deveria ser fechada, e fazer um trabalho, inclusive, diferente com essas pessoas que queiram uma possibilidade de uma recuperação. Né? Não é só a questão de drogas e álcool, existe toda uma questão, muitas vezes, né, de família e tudo mais, a gente sabe disso, mas aquele modelo ali, o custo dele com certeza não era viável. Né? Existem agora algumas parcerias com entidades, eu acho que pode se trabalhar alguma coisa diferente, mas daquela forma ali, o prejuízo para a cidade era muito grande. Em relação ao desfile de Natal, o que eu vou dizer? É claro que eu queria o desfile de Natal, todos nós queríamos, né? Só que a necessidade de conter gastos fez com que a gente diminuísse aquela programação. Né? Houve aquela apresentação, houve abertura. Tem cidades, eu falei, Dirley, que fazem aniversário agora, fizeram aniversário no mês de novembro e dezembro, que cancelaram a festa de aniversário da cidade. Muitas cidades que têm as suas datas comemorativas agora nos últimos 2 meses, cancelaram toda a programação de festividade da comemoração do seu aniversário. Então, assim, ninguém pode... e o que eu acho que é muito temerário quando se fala, claro, eles estão no direito de fazer isso, até enquanto oposição, mas assim, eu ouvi a entrevista do ex-prefeito Paulo, inclusive no teu programa, porque eles estão atrasando fornecedores. Nós nunca escondemos que nós atrasamos fornecedores. Nós estamos aí com o mês de outubro, né? Uma parte, mas assim, tem prefeituras que estão 6 meses. Né? Tem prefeitura que não pagou julho. Né? E o ex-prefeito Paulo também não pagou em 2014 as contas. Né? Ele também não pagou em dia ninguém. Ele cancelou valores e pagou com o dinheiro do IPTU em março. Né? Então, ou seja, ele deixou de pagar 2014 para pagar lá em março de 2015. Né? Ele era o prefeito, acabou não ficando, de repente se ele tivesse ficado, ninguém saberia. Né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de responsabilidade também quando ataca, né? Porque muitas vezes deixou de cumprir também com as suas obrigações. Né? Ouvi a questão do uniforme, para que comprar uniformes?
A gente não fez o desfile de Natal porque não tinha dinheiro. Se não compra o uniforme é porque não comprou. Agora que vai comprar é porque vai comprar. Né? E eles compraram todo ano. E nós pagamos esse ano. Esse ano ele comprou e entregou o uniforme em fevereiro para as crianças. Deveria ter pago início de março. 30 dias, entregou o produto, a nota está lá, paga. Nós pagamos esse uniforme, 1.800.000, que ele entregou nas escolas. Nós pagamos no mês de abril, em abril e maio em 2 parcelas, porque era quase 2 milhões de reais. Né? Então, assim, o fato de parar situações, o prefeito tem o poder discricionário de tomar essas medidas. Eu acho que, mas em relação à casa de passagem especificamente, é um fato consumado. Acho que isso é o custo daquilo, da forma como ela era operada. Né, ela não trazia nenhuma recuperação, inclusive teve vários problemas que aconteceram dentro da casa de passagem durante a sua existência, problemas que até trouxeram prejuízo a essas pessoas que ali frequentavam. Né. O desfile de Natal realmente a gente, né, tinha intenção, mas foi uma programação bonita, ou seja, né, a abertura, né, domingo nós estivemos lá em Dom Joaquim com a banda do Papai Noel lá no ginásio, com mais de 300, 500 pessoas. Procurou, ontem foi, acho que Stephen, na segunda-feira acho que foi Stephen, nos bairros. Então, assim, ninguém deixou de fazer, só teve que se condicionar à realidade. Mas é uma situação que a gente... Essa questão do uniforme, até o ex-prefeito Paulo mencionou aqui, não só pelo fato de fazer novos uniformes, mas também mudar a cor. Uhum. Por que a decisão de ter mudado a cor? Cor porque quando foi apresentados os modelos pelas empresas que participavam, né, foi apresentados vários modelos e foi optado por a cor cinza, que é uma cor mais neutra, uma cor mais neutra e mais menos chamativa. Foi o uniforme que ficou mais assim, apresentável, e foi o uniforme escolhido, inclusive, por várias pessoas. Né, e tem algumas situações também que a gente... Né, questiona muitas vezes o material que foi usado. Tem material ali que fica difícil de as pessoas concorrerem, né, outras empresas concorrerem. Então tudo isso a gente levou em conta para que haja também a possibilidade desse custo diminuir, né, desse 1.800.000 baixar para 1,5 milhão, 1.300.000, 1.600.000 que seja, né, ou menos até. O valor, né, vai ser em torno disso aí? 1,5 milhão, 1.600.000? Esse ano nós pagamos praticamente 1.800.000 de uniforme escolar. Só uniforme? Só uniforme. Uhum. E a ideia... quantos mil uniformes? Foram 4.500 kits para a educação infantil, o agasalho, isso, né? E mais 3.500 para a educação básica, e aí mais um determinado tanto de moletom, né? Então, que é em torno de 18.000 kits, assim, peças, alguma coisa nesse sentido. E em relação às obras, que segundo algumas situações também estão paradas, obras do PAC, por exemplo? O PAC, todas as obras que estão paradas por problemas na Caixa Econômica para análise de projeto, de reapresentação de projetos. Né? Eu citei o exemplo da Rua Nova Trento, né? Que, claro que ficou parado agora um tempo por causa das chuvas, mas naquela oportunidade lá, né, havia previsão de colocação instalação das tubulações e galerias, mas no projeto não tinha galeria. Né? Havia lá aplicação do binder, que é essa primeira camada que se passou lá na Rua Nova Trento, mas não tinha o material, não tinha o asfalto no contrato. Aí se nós tivéssemos que reapresentar, encaminhar o projeto, aí o que se decidiu? A prefeitura aplicou, retirou a aplicação, né, tirou o custo, porque se tivesse que fazer isso, colocar lá os tubos, colocar o material do asfalto, se fosse fazer o aditivo, passaria de 25%, não daria, então teria que relicitar, como aconteceu com a Rua 7 de Setembro. Então os projetos feitos nas oportunidades, não sei se foram feitos por empresas ou pelo próprio DGI na época, eram todos projetos furados. Né? Todos os projetos, Poço Fundo está na Caixa para reanálise. A Nova Brasília do túnel, a gente tem informação, inclusive passada pelo Rafael ontem, o engenheiro do PAC, que é o mesmo que permaneceu da época do governo do ex-prefeito Paulo, né, que a gente possa ter essa liberação aí nos próximos dias, para que no início do ano se consiga fazer os 2 túneis na Nova Brasília, mas está parado na Caixa para análise de projeto, reanálise de projeto. Né?
O único que está caminhando da São Leopoldo, que agora na primeira semana de janeiro se faz o asfalto da Daniel Imhoff e depois se continua também em direção à Floriza. E os demais estão todos aguardando liberação na Caixa, a PAC Pavimentação também, aquele trecho da Avenida da Rua Augusto Clapote, lá em frente ao Posto Pinote, também está na Caixa aguardando a liberação para licitação. Então, assim, não tem nada parado por falta de vontade de fazer, até porque o recurso está ali. Aquele trecho ali da Augusto Clapote, que faz o trajeto Águas Claras Santa Luzia, que você mencionou agora, isso já é um projeto do ex-prefeito? Esse está previsto no PAC Pavimentação. Ali, Simas, você certamente sabe disso, isso já foi debatido muito na Rádio Cidade, TV Brusque, nos órgãos de imprensa aqui da nossa cidade, que cada enxurrada tem um trecho, se não me falha a memória, ali onde morava o senhor Arnaldo Lussoli, naquelas proximidades, eu não me recordo mais, mas tem um trecho ali que cada enxurrada que acontecia naquela região parava o tráfego de automóveis em função. Que na época o seu Hilário Zen não havia continuado essa pavimentação porque o dinheiro era só para aquele pedaço e também que precisaria fazer uma tubulação ali. Isso está no projeto? Isso está no projeto. Está previsto a tubulação, por isso que é um valor considerável, né? E a necessidade realmente de fazer toda a parte de drenagem para depois fazer o asfalto. Isso está previsto no projeto e quando houver a liberação de licitação, se licita toda a parte de drenagem com a capa asfáltica. Uma outra situação que eu já sugeri ao prefeito, e eu tenho certeza ele já está vendo em termos de custo para que a gente possa conseguir fazer aquele trecho do Hospital da Zambuja até no Paquetá, que também demanda drenagem. É um valor considerável, mas eu acho que é uma das obras essenciais para a nossa cidade, porque boa parte da cidade, se a gente pegar Dom Joaquim, Cedro, Paquetá, Cedrinho, Tomás Coelho, o pessoal de Águas Claras, o pessoal do Zantão, todo esse pessoal pode usar aquela via ali. Quando começar a obra do PAC no 1º de maio, por Exatamente, exemplo. Teria que ter isso pronto. Então, eu acho que é uma das obras essenciais para ser pensada para o ano que vem. O prefeito tem já determinado para que se faça um levantamento de custo de tudo isso, mas eu tenho certeza que no próximo ano a gente possa talvez aí conseguir conciliar recursos para que possa também fazer isso. Mas assim, as obras que estão dentro da autorização, que tenham convênios com o governo federal, o governo estadual, a Ponte do Rio Branco inicia agora em janeiro, A Rua Nova Trento está sendo feitas as calçadas, na primeira semana de janeiro volta também com a confecção da segunda camada do asfalto, aí sim a empresa que foi a vencedora, para depois se fazer a rótula ali na saída da 1º de maio. Então, você acha que o Prudêncio, na Rádio Cidade, nos disse que talvez fevereiro, março, estivesse... Se o tempo colaborar, como a gente falou da Beira-Rio Dom Joaquim, que houve um problema técnico quando foi aplicado o asfalto, que já estão resolvendo. De borrachudo, que a empresa se comprometeu, está resolvendo, se o tempo permitir, o que falta na Rua Nova Trento? Falta passar a segunda camada do asfalto, que são coisa de 10, 15 dias, acredito eu, acabar as calçadas, que já está ali na Igreja Calvário, ali, começou lá do aterro do hospital, e já está ali na Igreja Calvário, e a rótula. Eu acredito que coisa de 40 dias realmente seria tranquilamente possível, se o tempo colaborar para a conclusão da obra. Então, aí para meados de fevereiro, com certeza é possível entregar. A ideia foi de entregar, inclusive, em novembro, se não fosse todo esse período de chuva, de ter entregue essa obra ainda esse ano. Mas na semana passada nós estivemos lá no Senac para ver a fase final de imóveis, para a abertura da creche ano que vem ali do Senac. E assim, não é justificar, mas o menino que é o engenheiro da empresa que está ali trabalhando, ele chamou na janela, no primeiro piso em cima, e disse, mas olha aqui na janela, aí tem aquele gramado no lado, quem vem pela casa do Dr. Germano Hoffman, ali embaixo, do lado do Senac tem aquele gramado ao redor do antigo fórum. Aí ele mostrou ali e disse, olha, nós estamos, isso na sexta passada, nós estamos há 31 dias exatos tentando fazer o jardim aqui e não conseguimos botar uma bobcat porque o tempo não permitiu. Então, é uma coisa que realmente atrapalhou e muito. Não tem como esconder isso, infelizmente acontece.
e atrapalhou em muito o andamento dessas obras e das atividades, né? Principalmente na questão do asfalto, você precisa pelo menos 2, 3 dias de sol realmente para que seque, para que o seu trabalho não se perca em 2, 3 dias também, né? A situação daquele pedaço da Beira-Rio, lá na Santa Terezinha, aqueles 700 metros, afinal, qual é o problema desse recurso? O problema foi o seguinte, quando foi feito encaminhada a documentação para o Badesc, e aí uma das coisas que o prefeito também, ali no mês de novembro, a gente acabou pegando e cuidando disso pessoalmente, ia documento, aí o Badesc pedia outro documento, mandava por e-mail, aí até ver o e-mail, até pegar o papel, até fazer a questão burocrática acaba atrapalhando. Então nós ficamos nesse sentido. E aí agora na última semana de novembro, eu estive no Badesc, entregando os últimos documentos que faltavam, e aí foi feita a análise, e aí os recursos previstos para o PAC de 2016, inclusive recursos que não estavam nem previstos, porque são aqueles recursos que já têm a decisão do governo federal de que não serão liberados, eu não sei se são FGTS ou AGU, um deles estão suspensos, os repasses, né? Faziam com que houvesse o comprometimento da capacidade de endividamento, de liberação desses recursos. Então, na primeira semana de dezembro, o Cristiano fez alterações na questão orçamentária do ano que vem em relação ao PAC, para que houvesse a possibilidade daquele percentual que é exigido, não sei se, não vou falar o número porque eu realmente não sei, mas assim, para que pudesse se enquadrar dentro da possibilidade do financiamento dos 4 milhões. Então, essa documentação foi entregue, o Badesc aí sim autorizou, e na semana passada essa documentação foi para o STN em Brasília, para a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, durante o mês de janeiro, com certeza agora até final do ano não, mas durante o mês de janeiro volta do STN a autorização para o município assinar o contrato de financiamento e aí sim ter o recurso para tocar a obra. Estou conversando com o Alessandro Simas, nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, retornaremos com a continuação desse bate-papo. Programa de Dirley Silva, Estúdio Mais, conversando com o vereador Alessandro Simas. Já falamos sobre o orçamento do município, falamos sobre obras ou situações que o governo passado deixou e que o governo atual não deu continuidade. Falamos também de algumas obras que estão sendo efetuadas e por falta de recurso ou por problema aqui ou ali devem continuar agora em 2016. Mas vamos continuar ainda em alguns outros setores aí relacionados a obras. Operação Tapa Buracos, que já está em andamento, né? O tempo, pelo menos por enquanto agora, parece estar do lado dessa administração, antes não estava, mas agora está. Enfim, uma outra situação também, gostaria que você falasse sobre a Operação Tapa Buracos, que eu sei que você teve uma proximidade muito grande ali com a Secretaria de Obras, e sobre outra decisão que foi tomada, que houve uma divisão muito grande da opinião pública, Simas, sobre a retirada daquelas árvores da Beira-Rio, e que agora, inclusive, o governo está acabando de fazer o concreto, né? O concreto onde o acabamento mesmo dessa via que é utilizada para caminhar, para andar de bicicleta, enfim. Eu senti uma certa divisão, né? Se fica, se não fica. O que você acha que gerou, do teu ponto de vista, a decisão final de retirar aquelas árvores? Olha, houve alguns questionamentos, mas assim, essa foi uma situação de eleição que eu realmente não acompanhei. Certo. Eu não tive nenhuma proximidade, nenhuma discussão sobre esse assunto. A única coisa que eu acompanhei de discussão foi aquilo que a gente ouviu na Câmara, né, apresentado pelo vereador Ivan, e aí questionado, né, a gente até brincou eu até brinquei que ele foi lá com a tesoura no dia começou a baixar a água e ele foi lá e cortou 2, 3 pés de árvore, mas é uma brincadeira, claro, né, mas assim, a única informação que eu tenho era essa informação técnica que ele teria apresentado, né, mas assim, realmente de dizer assim, foi decidido uma reunião em conjunto, isso aí eu não participei,
se eu disser para ti que eu acho que deveria cortar ou não deveria, eu estaria aqui chutando uma opinião que eu realmente, assim, tecnicamente, eu não tenho a menor noção sobre essa situação, assim. Bom, eu penso que, como eu disse, há uma divisão grande de opinião, mas que, enfim, né? Essa operação tapa-buraco, além dessa questão do tempo, houve algum outro problema em relação a recurso, ou mesmo equipamento, ou equipe para a realização dela? Olha, não, a operação tapa-buraco, ela demanda realmente a questão de tempo e já... Tempo que a gente está falando de clima. Clima, né? Houve uma situação que aconteceu em termos de Brasil, e inclusive algumas empresas aqui da nossa região também tiveram a dificuldade de aquisição do CAP, que é aquele material que dá a liga, que se diz, né, a gente tecnicamente eu não sei, mas o termo é CAP, acho que é cimento asfáltico de petróleo, uma coisa assim, que faz a liga do asfalto toda, né, e a Petrobras, eu acho que é Petróleo Brasil, se não me engano o nome da empresa, que é a única que extrai esse material, né, ela teve dificuldade de que esse material fosse bom para a utilização no asfalto. Então teve aí inclusive na semana passada, né, nós encaminhamos a requisição de compras, o Miguel já tinha encaminhado isso já há cerca de 15 dias, e a empresa só conseguiu entregar na segunda-feira, né? Como qualquer outra empresa que tinha o que tinha em estoque utilizou. Agora, novo, aconteceu isso. E a gente tem que entender também que nós só podemos comprar daquela empresa que tem a licitação conosco, né? Se ela disser que não tem, até você poder ter uma autorização para uma compra emergencial, você justificar, né, comprar de uma outra empresa se tem licitado, né? O setor público, felizmente e infelizmente, tem situações que a lei de licitações, eu sempre digo que talvez seja uma das grandes dificuldades das administrações. Ela é muito benevolente para você fazer o acerto na licitação, né? Quando veja ser mais público, né, você dizer assim, eu vou comprar, principalmente para fortalecer o comércio local, eu vou comprar 500 sacos de cimento, quanto é que é o preço? Deixa lá no site da prefeitura 5 dias, meu preço é esse, o outro, né? A lei de licitações, ela pende para a possibilidade de fazer acertos em termos de empresas, né? E muitas vezes a gente está chegando na prefeitura, tem uma licitação, você olha lá embaixo na praça, tem uma pré-licitação, a reunião dos fornecedores lá embaixo, acertando quem fica com aquilo. Infelizmente é isso. Infelizmente ela não é justa. Ela não é justa, não é justa. Isso é fato, né? Então assim, esse negócio do CAP acabou fazendo, mas aí houve esse período de chuvas ainda, então agora nessa semana iniciou-se com 3 equipes, né? Inclusive uma das equipes da Radial também, que presta serviço para o SAMAI, eu não sei como é que funciona, também entrou na questão do tapa-buraco, principalmente nesse serviço que o SAMAI faz já para fazer automaticamente, logo em seguida, que seja tampado o buraco. Então, assim, eu acredito que se o tempo permitir, o bairro Limeira, até pelo que eu soube, já está sendo feito também, eu acredito que a gente possa, né, até final do ano e início do ano, conseguir solucionar esse problema, amenizar esse problema que ninguém queria que estivesse acontecendo. Muito bem. Vamos falar um pouco do aspecto político. O nosso tempo é nosso adversário, quem sabe a gente consegue alguma coisa, porque, segundo informações que foram passadas, até o prefeito Prudêncio tem feito ainda, no final deste ano, reuniões com membros dos atuais partidos aliados do governo, né? A tua missão é representar o governo na Câmara. De qualquer maneira, você tem contato com os vereadores, justamente para aprovação de projetos, enfim. O que está pegando do ponto de vista político, é técnico, é jurídico em relação a esse projeto do SAMAI? Com a base. Inclusive com vereadores do próprio partido do governo. São duas situações distintas. A primeira, a questão dos investimentos do SAMAI, né? O SAMAI tem aquele recurso, havia uma previsão de investimento naquela ETA ali da Renault, sim, que se entendeu o atual diretor-presidente Betinho, desde o primeiro momento sempre foi contra aquele investimento, né? Isso ele nunca escondeu, inclusive com procedimentos administrativos em termos de Ministério Público e tudo mais.
E esse recurso ali estava ali para que se fosse alocado, e tem que ser alocado em algum outro lugar, porque quando o SAMAI aplicou o reajuste da fatura nesse ano, né, ele pediu para aquela agência, para agir, aumentar a fatura de água, não sei quanto foi, 10%, 11%, e ela apresentou um plano de investimentos em função desse reajuste, né, e esses recursos estão lá. Então, a possibilidade de investimentos imediatos, tipo assim, a construção de uma ETA não é possível, ela demanda 2, 3 anos, né? O que se pensou? O investimento na aquisição desse imóvel, onde está sendo feito esse reservatório para 5 milhões de litros, né? O terreno ao lado do SAMAI ali, que é um pedaço ali que próximo do lado do SAMAI, que pode futuramente servir para o almoxarifado, para o aumento da estrutura e tudo mais do SAMAI, que é uma estrutura pequena, né? E aquele terreno, são 2 áreas na Cachoeira do Merico, uma delas já no nome da prefeitura e a outra está sendo escriturada também, para depois ser feita a negociação com o SAMAI, para que possa se fazer uma captação lá em Dom Joaquim, porque a Dom Joaquim há uma demanda muito grande e reprimida de água. O município todo, né, aquilo que a gente falou, então há necessidade de investimento, o SAMAI tem esse interesse, né, para que o ano que vem possa se criar também um investimento em termos de aí sim uma construção de uma estação, de talvez mais reservação em outros bairros, tudo mais. Existe, ninguém esconde também, uma dívida do município, né, na ordem de 3 milhões e 800, 3 milhões e 900, com o SAMAI, por falta de pagamento de faturas de água desde a administração do ex-prefeito Ciro Rosa, e se passou por todo o período do ex-prefeito Paulo Essel. O Tribunal de Contas, a agir, notificou o SAMAI que tem que fazer a cobrança desses valores, né? E a prefeitura tem a obrigação de pagar esses valores. Só que se nós pagarmos praticamente 4 milhões de fatura de água, esse recurso vai ter que sair de investimentos do dia a dia do município, de obras, de investimentos na saúde, em educação, né? Então, o que se tentou fazer? Tentou se compensar isso. E o próprio Gustavo, numa oportunidade, numa entrevista, também disse que o governo do ex-prefeito Paulo também pensou numa possibilidade nesse sentido. E havia uma tratativa sobre esse assunto, né? Então, assim, vamos fazer a compensação, vamos dar os terrenos e se exonera o município do pagamento da dívida. A lei de responsabilidade não permite. Então vamos comprar o terreno do SAMAI e vamos pagar as faturas com o dinheiro. A lei não permite que se faça. A lei de responsabilidade ela permite apenas o quê? Que o dinheiro obtido com a venda de bens de capital, que é no caso o imóvel que a prefeitura tenha, ele só possa ser investido na aquisição de novos bens de capital, em outro terreno, em carro, caminhão, máquina, ou, exceto, né, no caso de receitas correntes, ele diz, é proibida a aplicação desse recurso em receitas correntes, pagamento de despesas do dia a dia, exceto, a lei abre a exceção para o pagamento de despesas de previdência. Então, nós temos que pagar a previdência todo mês, o IBPREV e o INSS. Com esse recurso que nós iríamos pagar o IBPREV com recurso próprio, vamos lá, ano que vem nós vamos pagar 800 mil de IBPREV por mês, então nós vamos tirar o recurso próprio e pagar 800 mil em janeiro, fevereiro, março. Se nós utilizarmos esse dinheiro da aquisição dos imóveis para pagamento dessa despesa, esse dinheiro nosso que nós temos no recurso próprio, nós utilizaríamos para pagamento das faturas em atraso, em 6 vezes ou em 10 vezes. Então, assim, esse valor que o SAMAI estaria investindo, ele estaria retornando automaticamente no ano que vem para o SAMAI, para que se fizesse novos investimentos no SAMAI também. Então, é a forma legal que a lei permite que se faça essa compensação. Ele falou, vocês estão aí assumindo que estão praticando um crime. Ninguém está praticando crime nenhum. Nós estamos encontrando a forma, porque se nós tivermos que mês a mês pagar o IBPREV e pagar mais 400 mil por mês de fatura de um parcelamento de água, nós não vamos ter dinheiro para conseguir pagar isso, ou vamos ter que tirar de algum lugar.
Então, assim, essa foi a forma, né? Houve, mas já teve aquele problema do terreno do Samay de Águas Claras, já teve... Então, assim, se criou uma situação, foi um pouco mal conduzido também quando se encaminhou para a Câmara, isso a gente reconhece, né, de uma discussão um pouco mais ampla, né? Mas a realidade é essa, nós vamos ter que pagar as faturas, a dívida, e alguma forma vai ter que ser feito para resolver isso. Sim, mas nós temos poucos minutos, então vamos fazer o seguinte, 3 minutos, 1 minutinho e meio para cada assunto. Primeiro, essa situação do projeto relacionado aos aposentados da Prefeitura, recentemente resolvido lá na Câmara de Vereadores, aprovada, e também essa autorização da Câmara para que a Prefeitura faça, com a família Hoffmann, a negociação para a devolução de parte do terreno ali da FENARECO, como pagamento, como compensação por conta da utilização daquele espaço pelo pavilhão e pela arena. Gostaria que você comentasse os dois. Em relação a isso, nós conversamos ontem sobre isso também, eu e o Cristiano, e assim, o prefeito Roberto, ele vem tentando de todas as formas driblar, né, os problemas do ano, né? Agora, incontestavelmente, Dirley, ele conseguindo solucionar esses dois problemas e a gente pagando a dívida do Samay, da Prefeitura com o Samay ano que vem, com certeza eu não conheço o prefeito que possa ter feito alguma coisa de tirar das costas da Prefeitura um problema tão grande em tão pouco tempo. Os aposentados, aconteceu em 2009 aquela reformulação do plano de cargos, né, houve uma reclassificação dos servidores e na oportunidade eram 4 projetos e o ex-prefeito, o ex-secretário Gustavo queriam aprovação e como nós também queríamos, né, e houve o esquecimento em relação aos aposentados, de também ter o direito do reenquadramento, o tempo de serviço contar para a sua progressão horizontal. E na oportunidade foi pedido a mim, ao Duda, né, alguns vereadores que fossem ao sindicato e fizessem uma reunião com os aposentados e se comprometessem que aprovassem da forma como estava o projeto, que depois seria resolvido o problema. E isso não aconteceu. O prefeito, o então prefeito na época, Paulo Essel, não aceitou depois reenquadrar os aposentados, que era direito, nada mais justo, eu sempre digo que primeiro eles, depois quem está na ativa, né? Mas ele não aceitou. Houve a necessidade do sindicato entrar com ação judicial, que teve resultado positivo aqui no Tribunal de Justiça. Então as esferas de recursos, né, que é o Tribunal de Justiça, acabaram, questão de discussão de cálculo, e nunca se abriu a possibilidade de corrigir esse erro. Então o prefeito Roberto, ele assumiu esse compromisso, sempre foi um dos defensores dessa situação, cobrando sempre uma atitude do governo, e nada mais justo que fazer esse reenquadramento e dar esse direito. Teve uma pessoa que saiu de lá no dia da Câmara, Dirley, que disse assim, agora eu posso morrer tranquila. Né, foi o que eu falei ontem na sessão na questão do terreno. Né? Infelizmente, fazem 3 anos que o seu Vili faleceu, né? Talvez se ele estivesse vivo, o acordo não seria de 38 mil metros, poderia ser de 30. Mas só o fato dele em vida ter visto que o seu direito estava resguardado, ou recuperado de certa forma, né, a autoestima da pessoa ela muda. Em relação ao terreno também é isso. A prefeitura pegou 140 mil metros de uma família e está fazendo um acordo para devolver 38. Né? Ninguém em sã consciência pode dizer que isso não seja um bom negócio para o município. E aí vai muito também do ex-vereador Marcão, que era o advogado da família, da sua sensibilidade, do seu compromisso com a cidade, de construir isso também. Né? Porque ele poderia, se eu sou ele no dia ali ontem na sessão da Câmara, vendo o vereador Valmir e a vereadora Marli falar, eu disse assim, não tem mais acordo. Devolve para o tribunal, que o tribunal está pedindo para julgar, que estava pautado 6 de dezembro do ano passado, então automaticamente ele já entraria na pauta para julgamento, e ano que vem a gente discute o cálculo, e 2020, o que entra de precatório tem que ser pago no ano seguinte. Como é que nós iríamos pagar 300 milhões de reais? De que forma o município iria pagar? Então esse acordo ele foi feito de uma forma rápida, a pedido inclusive do Dr. Marcos, a pedido da família, porque não aguentava mais. Esse processo já está parado desde 2014, a pedido do ex-prefeito Paulo Essel, numa petição sugerindo um acordo de 18 mil metros, que, a nosso entender, não é nem um pouco justo com a família. Né? Então, assim, foi a forma de construir, e eu tenho certeza que a cidade, nesse final de ano, com essa
composição ela ganhou a sua saúde financeira para os próximos 5, 8 anos. Tirar das costas, realmente, o prefeito Roberto, ele tirou das costas do município a possibilidade do comprometimento da saúde financeira do município nos próximos 8 anos, no mínimo, Dirley. Agradeço, viu, Alessandro? Um grande abraço. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você. Eu também, né, agradeço a oportunidade de desejar a todas as pessoas, todos os brusquenses aí, né, ótimas festas com as suas famílias, que aproveitem esse tempo de descanso, né, de meditação e de alegria com as suas famílias, né, que a gente possa ter um ano de 2016 muito melhor, né, muito melhor e muito mais consistente do que foi 2015, apesar das previsões não serem boas, que nós possamos nos enganar, né, e que o ano de 2016 possa ser melhor. Se não for economicamente, que a gente possa ter saúde, paz, alegria para levar tudo adiante. Muito bem. Amigo assinante da TV Brusque, um grande abraço e até o próximo programa com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Até mais.